Estamos naquela época do ano, tempo de Dia das Bruxas, de Dia de Finados, e é nessa época em que o véu entre os mundos parece mais fino, a época em que pensamos na morte. A humanidade sempre teve rituais para lidar com o fim. Pense nos antigos egípcios, eles desenvolveram a mumificação, um processo complexo de 70 dias para preservar o corpo para a eternidade, acreditando que a alma precisava dele. Pense nos rituais pagãos dos celtas, o festival de Samhain, onde eles acendiam fogueiras para guiar os espíritos bons e afastar os maus, um ritual que, séculos depois, deu origem ao nosso Halloween. Ou pense na origem do próprio Dia de Finados, um decreto da Igreja do século XI para que todos rezassem pelas almas que ainda estavam no purgatório. Egípcios, celtas, católicos, todos criaram formas de processar, honrar e principalmente preservar a memória dos que se foram. E nós? Qual é o nosso grande ritual? Pense no velório ocidental contemporâneo. É um ritual social, quase uma reunião. Amigos e parentes viajam quilômetros, às vezes de outros países, e as famílias se reúnem por horas, às vezes por dias, para se despedir de alguém que parece estar ali, sereno, apenas dormindo. Essa nossa prática também depende, assim como a dos egípcios, da preservação. Mas, se eu te dissesse que o nosso ritual não tem nada de antigo, que ele não nasceu de um decreto papal nem de uma tradição milenar, e se eu te dissesse que o velório, como o que conhecemos hoje, só existe por causa de uma guerra, e não de uma guerra qualquer, mas o conflito mais sangrento da história dos Estados Unidos? Parece loucura, eu sei. O que o nosso velório contemporâneo tem a ver com a Guerra Civil Americana de 150 anos atrás? Hoje no Codec, você vai descobrir como os nossos rituais mais íntimos de despedidas foi, na verdade, forjado no caos e no sangue dos campos de batalha. A morte antes da guerra. Para entender o que mudou, precisamos primeiro entender como era antes. Antes de 1860, a morte era um assunto rápido e local. Você nascia em casa e era muito provável que você morresse na sua própria casa, cercado pela família. O funeral era no dia seguinte, quase sempre dentro de 24 horas. Mas por quê? Bom, pela razão mais óbvia de todas, a decomposição. A natureza é implacável e rápida. O corpo simplesmente não podia esperar. Não havia tempo para o primo de outra cidade pegar o trem. A despedida era imediata e o enterro mais rápido ainda. Essa era a chamada boa morte, como os historiadores a definem. Morrer em casa, ser velado na própria sala de estar e ser enterrado pela família no quintal ou na igreja da vila. Mas esse mundo estava prestes para acabar. E a mudança viria não de uma igreja ou de uma universidade, mas do som ensurdecedor dos canhões. A invenção da distância. 1861. A Guerra Civil Americana explode. E ela não foi uma guerra de bairro. Pela primeira vez na história, graças às novas ferrovias e à escala industrial do conflito, centenas de milhares de jovens não estavam morrendo em casa. Eles estavam morrendo a 500, 1.000, 2.000 quilômetros de distância. Em campos lamacentos, no meio do nada, e em estados em que suas famílias mal sabiam apontar no mapa. A Guerra Civil gerou um número inacreditável de mortos. Imagina-se que entre 620 mil e 750 mil soldados perderam a vida. E isso criou um problema logístico e emocional que ninguém previa. Como trazer os meninos de volta para casa? As famílias do norte não queriam que seus filhos fossem jogados em valas comuns na Geórgia ou na Virgínia. Eles queriam seus corpos, eles queriam um funeral de verdade, em casa. O problema é que uma viagem de trem do campo de batalha até Boston ou Nova York podiam levar dias, até semanas, em um vagão de carga, sobre o calor, um corpo simplesmente não aguentaria. A dor da perda se misturou ao desespero da logística, e onde existe uma demanda desesperada, sempre aparece uma oportunidade de negócio. O pai do embalsamamento moderno. E aqui que entra em cena um homem chamado Dr. Thomas Holmes. Holmes era médico, mas tinha um hobby, digamos que peculiar. Ele era obcecado pelas técnicas de mumificação dos antigos egípcios. Ele tinha estudado os trabalhos europeus sobre circulação sanguínea e estava determinado a criar um método novo, rápido e limpo. Ele passava seu tempo livre em Nova York tentando criar um fluido que pudesse preservar um corpo humano indefinidamente. Quando a guerra estourou, Holmes não viu só uma tragédia. Ele viu o maior laboratório e o maior mercado do mundo.
Ele e dezenas de outros cirurgiões e embalsamadores seguiram os exércitos da União, montando tendas perto dos campos de batalha. Eles literalmente anunciavam seus serviços em cartazes, às vezes exibindo corpos já preservados como amostras. E o processo que eles inventaram era pura engenharia química e bem macabro. Era o embalsamamento arterial. Funcionava assim. O embalsamador fazia uma pequena incisão no soldado morto, geralmente no pescoço ou no braço, para acessar uma artéria principal. Ali ele inseria um pequeno cano ligado e uma bomba manual. Então, ele bombeava para dentro do corpo o seu fluido de embalsamamento. E que fluido era esse? Os embalsamadores guardavam suas receitas como um segredo industrial, mas hoje sabemos que a fórmula do Dr. Holmes era um coquetel tóxico de arsênico, mercúrio, zinco, creosoto e álcool. O arsênico e o mercúrio eram os conservantes principais, matando instantaneamente qualquer bactéria. Esse líquido era bombeado para dentro e, ao mesmo tempo, o sangue do soldado era drenado para fora. O resultado? Em poucas horas, o corpo estava completamente saturado com veneno, esterilizado por dentro e por fora, pronto para aguentar uma longa viagem de trem para casa sem se decompor. O Dr. Holmes se gabou de ter embalsamado sozinho mais de 4.000 soldados durante a guerra. Ele vendia seu fluido por $3 o galão para outros praticantes. Ele e seus concorrentes se tornaram os primeiros agentes funerários modernos. Eles não vendiam caixões, eles vendiam um produto muito mais valioso: o tempo. O tempo necessário para um filho morto em batalha voltar para os braços de sua mãe. O funeral que parou uma nação. A técnica era eficaz, mas ainda era vista como um serviço de emergência, um procedimento de guerra, caro e um pouco macabro. Até abril de 1865. A guerra tinha acabado de terminar, o país respirava aliviado. E então, em um teatro, o presidente, Abraham Lincoln, é assassinado. O país entrou em choque. O secretário de guerra, Edwin Stanton, queria uma despedida que servisse para unir a nação novamente. Ele não queria um enterro rápido. Ele queria que o povo visse seu presidente mártir. Ele chamou os melhores embalsamadores do país. O corpo de Lincoln foi exaustivamente preservado. E então, começou a jornada mais extraordinária da história funerária americana. O corpo de Lincoln foi colocado em um trem preto, o Lincoln Special, e por 19 dias ele viajou por mais de 2.700 quilômetros, refazendo o caminho que ele fez para tomar posse anos antes. Em cada cidade, Filadélfia, Nova York, Cleveland, Chicago, o caixão era aberto. Milhões de americanos fizeram fila, dia e noite, para ver o rosto de Lincoln. E eles não viram um cadáver em decomposição. Eles viram um homem que, mesmo depois de semanas de viagem, parecia estar apenas dormindo. A indústria da despedida. O funeral de Lincoln foi a maior campanha de marketing que a indústria funerária poderia sonhar. O que antes era procedimento de emergência de guerra, agora era associado à dignidade, ao patriotismo, ao status e ao amor. Se era bom o suficiente para o presidente, era bom o suficiente para sua família. Em poucos anos, o embalsamamento deixou de ser uma opção para se tornar um padrão. As casas funerárias começaram a surgir, substituindo a sala de estar das famílias. O diretor funerário substituiu o carpinteiro e o pastor como mestre de cerimônias da morte, e o ritual social do velório mudou para sempre. Ele não precisava mais de 24 horas. Agora, o funeral poderia esperar 4 dias, 5 dias, até uma semana. E por que esperar? Para permitir que os outros parentes de outras cidades pudessem viajar e comparecer. O velório moderno, o ritual de sentar ao lado do corpo, de esperar a família chegar, de ter uma última visão serena do falecido, tudo isso nasceu ali. E aí vai uma curiosidade extra. O arsênico era tão eficaz e tão tóxico que os cemitérios daquela época hoje são considerados focos de contaminação do solo. Ele foi eventualmente proibido e substituído pelo formaldeído, que não foi descoberto até 1867, depois que a guerra já tinha acabado. E é assim que a corrente se fecha. O velório moderno, esse ritual de despedida longa e serena, só é possível por causa de uma indústria que nasceu de uma necessidade logística, criada pela Guerra Civil Americana que matou centenas de milhares de homens longe de suas casas, o que levou à invenção do embalsamamento moderno pelo Dr. Thomas Holmes e outros. Uma técnica que foi catapultada pela cultura popular e se tornou um padrão de dignidade pelo funeral espetacular de Abraham Lincoln, que permitiu que milhões vissem seu corpo preservado semanas após sua morte.
uma prova de como um evento histórico brutal pode redesenhar completamente um dos nossos rituais mais pessoais e universais. Nessa época de finados, quando celebramos a memória, é curioso pensar que a própria forma de como nos despedimos foi moldada não pelo tempo, mas pela tecnologia nascida da guerra. E o que você achou dessa conexão? Já tinha parado para pensar sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conexões inusitadas. Até a próxima!